Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, olha, simplesmente genial e ao mesmo tempo trágica da nossa música, Noel Rosa. Um cara que viveu muito pouco, mas que mudou tudo. Imagina a cena. Nascido numa família de classe média, com uma condição de saúde que marcou o rosto dele desde o parto, o destino de Noel parecia certinho, né? Consultório médico, uma vida tranquila. Só que não. Noel simplesmente trocou o bisturi pelo violão, as noites de estudo pelas madrugadas na boemia e transformou o cotidiano do Rio de Janeiro numa arte que, olha, é imortal. E essa é a grande pergunta que fica. Como é que um talento tão explosivo conseguiu florescer em tão pouco tempo? É essa história que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender a genialidade do Noel, primeiro a gente precisa sacar a maior revolução que ele fez. Ele basicamente construiu uma ponte. E essa ponte, gente, era feita de palavras. Não é à toa que um de seus parceiros, o poeta Orestes Barbosa, batizou ele de Rei das Letras e o apelido Colona, porque, vamos combinar, era a mais pura verdade. O ponto-chave é o seguinte: naquela época, o samba era bem dividido. Tinha o samba do morro, que vinha das favelas, super autêntico, mas que era visto com muito preconceito. E tinha o samba do asfalto, o que a elite ouvia, o que tocava no rádio. O que o Noel faz? Ele simplesmente quebra essa barreira. Ele leva a poesia do morro pro asfalto e transforma o samba na música do Brasil inteiro. Tá, mas como é que ele chegou lá? A jornada do Noel, olha, já começa com os desafios que foram moldando não só o rosto dele, mas também o espírito. Vamos lá, pro comecinho. Noel nasceu em 1910, em Vila Isabel, no Rio. O parto foi super complicado, precisou de fórceps, e isso acabou deixando uma marca para a vida toda na mandíbula dele. Mas o mais incrível é que essa característica física nunca foi uma barreira para o carisma e para o talento absurdo que ele tinha. Aí, em 1931, ele até tentou seguir o roteiro que todo mundo esperava, sabe? Entrou na faculdade de medicina. Só que não teve jeito, a paixão falou muito mais alto. As noites nos bares, o violão, aquilo era um chamado que ele não podia ignorar. A escolha que ele fez ali mudou para sempre a história da música brasileira. E foi a partir dessa escola que a coisa toda explodiu. Uma estrela nasceu e a ascensão dele foi, assim, meteórica, muito por causa desse jeito único que ele tinha de escrever. Tudo começou de verdade com uma simples pergunta. Em 1930, uma música com um título curioso e uma história engraçada simplesmente parou o Brasil. Com que roupa? Foi esse o sucesso que colocou o Noel no mapa de vez. Reza a lenda que a ideia da música veio quando a mãe dele escondeu as roupas para ele não sair para a gandaia. Se é verdade ou não, o que importa é que a canção era um retrato perfeito do malandro carioca, cheio de humor, de ironia, era o dia a dia virando poesia. E o cara era criativo, viu? Ele chegou a protagonizar um famoso duelo musical com um outro sambista, o Wilson Batista. As provocações e as respostas vinham em forma de samba. E o mais genial é que dessa briga nasceram obras-primas, clássicos, que ele usou para defender a arte dele e o seu bairro, a Vila Isabel. Agora, fora dos palcos, a vida pessoal do Noel era, nossa, um verdadeiro turbilhão, sabe? Marcada por paixões muito intensas e por tragédias bem profundas. A vida amorosa dele, por exemplo, era totalmente dividida. De um lado, tinha Lindaura Martins, com quem ele se casou em 34, que representava aquela busca por uma estabilidade, um porto seguro. E do outro tinha a Ceci, uma dançarina de cabaré, que foi a grande e avassaladora paixão da vida dele, a musa de dama do cabaré. Só que a vida também bateu muito, muito forte no Noel. O suicídio da avó e anos depois do próprio pai. E além disso, a dor de não poder ter filhos, depois que a esposa dele perdeu um bebê. Dá para imaginar que essas feridas tão profundas com certeza ecoaram na obra dele. E aí, a gente entra no ato final. Foi uma batalha desesperada, uma corrida contra o tempo, sabe? De um lado, uma genialidade que não parava de criar. Do outro, um corpo que já não aguentava mais. Em 1935, veio o diagnóstico de tuberculose. Ele até tentou se tratar, se mudou para cidades com clima melhor, mas a Boemia, o Rio de Janeiro, sempre chamavam ele de volta. Ele não conseguia largar a vida, que era ao mesmo tempo a sua grande inspiração e também a sua ruína. Em 4 de maio de 1937, o samba se calou. E essa frase aqui ilustra a personalidade dele de um jeito brilhante. Mesmo doente, o humor ácido, a ironia, nunca o abandonaram. Numa carta para o médico dele, ele escreveu essa estrofe. É uma mistura de deboche com fatalismo. Era o Noel sendo Noel, rindo da própria desgraça, até o fim.
Noel se foi, mas a obra que ele deixou, nossa, explodiu num legado que simplesmente desafia o tempo. Pensa comigo. Em cerca de uma década de carreira, ele deixou um catálogo de 259 composições. 259. É um número impressionante para qualquer artista, em qualquer época. Agora, bota isso em perspectiva. Ele fez tudo isso e morreu com apenas 26 anos de idade. 26. A dimensão do gênio dele se torna algo quase impossível de compreender. Hoje, o legado dele está por toda parte. Em filmes como O Noel, Poeta da Vila, numa estátua que imortaliza ele batendo papo com um garçom lá no seu bairro, em honrarias póstumas e, claro, nos desfiles da sua querida escola, a Unidos de Viva Isabel. Noel é eterno. E aqui fica a reflexão final. A história do Noel Rosa não é só sobre o que ele fez, mas sobre a intensidade com que ele viveu e criou cada segundo. E fica a pergunta no ar: o que mais seria possível numa vida tão curta, mas tão absurdamente produtiva? Fica aí pra gente pensar.